vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Estamos estudando e vamos nos aprofundar um pouco mais no estudo da Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Nós já temos lido do versículo 1 ao versículo 3. Agora leremos então a partir do versículo de número 4, que nos diz assim: E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores, e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Então nós temos aqui a continuação da profecia de Isaías. Encontramos no capítulo 61, no primeiro versículo, o anúncio de que essas coisas estão sendo anunciadas, irão acontecer, porque o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Portanto, nós temos aqui esta consumação profética, tanto o anúncio quanto o poder, a capacitação para que seja realizado através do Espírito do Senhor Jeová. Então é Ele quem prenuncia, é Ele quem dá entendimento, conhecimento da vontade de Deus, é Ele quem dá sabedoria e é Ele também quem dá poder, quem dá o dínamo, dá o movimento para que as coisas aconteçam, para que agora sim as coisas sejam realizadas segundo a vontade de Deus. Então, o Salmo, o livro do profeta Isaías, no seu capítulo 61, ele vai então nos mostrar o quanto é possível e como essas coisas irão acontecer realmente pela vontade de Deus, pela revelação do Espírito Santo e pela
unção. O Espírito Santo não só revela, mas ele também unge, ele capacita e ele muda a visão para que possa haver, então, uma restauração das coisas, para que sejam valorizados os mansos, para que sejam, então, curados os enfermos, para que os que estão sofrendo, os que estão tristes, sejam consolados, para que as lágrimas sejam enxugadas. É através do Espírito Santo que vem esse tempo bom, esse tempo de graça, esse tempo de paz, de alegria, de celebração. Por isso que aqui, já ao final do versículo 10, Isaías 61, no versículo 10, diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Então o Senhor já está realizando a obra. As coisas já estão acontecendo, já estão sendo transformadas. E aquele que chorava já não está mais chorando, já não está mais triste. Ele já está se alegrando muito no Senhor. A sua alma já está feliz, já está cantando, já está louvando a Deus. E Deus já vestiu, ele já se sente revestido, renovado, transformado com vestes de salvação e com manto de justiça, que são realmente as obras do Senhor, a obra do Espírito Santo, a mudança dos paradigmas. Agora quem está sendo valorizado são os justos, são os mansos, são os que temem diante da palavra de Deus, são esses que realmente devem vencer, devem perseverar. Estes são os escolhidos de Deus. Deus escolhe dentre as multidões dessa terra e dentre as nações desta terra, Deus escolhe o povo humilde, aqueles que não são. Deus escolhe os que tremem diante da palavra do Senhor. Deus escolhe aqueles que procuram viver uma vida com retidão diante de Deus, com justiça, com obras de justiça para a glória de Deus, que vivem para obedecer a Deus, para servir a Deus e fazer cumprir a sua vontade. E destes o Senhor se alegra. Destes, realmente, entre estes estão os escolhidos de Deus. São estes que Deus escolhe. Por isso lá no versículo 11 diz assim: porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Então realmente o Senhor cumpre a sua palavra, ela se realiza em toda a terra. Justiça brotando em toda a terra, atos de justiça, prática de justiça, destaque, honra ao reto, ao que é justo, ao que pratica a justiça em todo o tempo. E com isso brota também, além da justiça, que traz paz e alegria, brota também, diz aqui a palavra de Deus, o louvor, a alegria, o cântico para todas as nações. Há cânticos de louvor em toda a terra, em todas as nações. Quando há justiça, quando realmente boas obras são executadas, obras de justiça, obras que realmente confirmam a fé daquele que realmente ama a Deus, obedece a Deus, crê em Deus, por isso executa a sua vontade. Seu prazer está em ouvir a lei de Deus, a palavra de Deus, e guardá-la, e praticá-la, e ensiná-la aos outros, a que todos façam bem, amem a Deus sobre todas as coisas, amem ao seu próximo como a si mesmo, e assim obedeçam a Deus e haja então justiça, haja paz, realmente todos estejam satisfeitos de estarem sendo abençoados por Deus,
estarem recebendo as bênçãos de Deus, pois o nosso chamado é para que nós possamos ser bênção para todas as famílias da terra. E só realmente cumprimos essa palavra de Deus quando espalhamos a justiça do reino de Deus e assim espalhamos o louvor a Deus por toda a terra, todo o povo cantando em todas as nações que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é tremendo, que o Senhor salva, livra, guarda, abençoa, abençoa o triste, abençoa o pequenino, abençoa o sofredor, abençoa o que chora. Deus é aquele que cuida do órfão, Deus é aquele que cuida da viúva, Deus é aquele que cuida do solitário, para que ele não fique mais sozinho, mas que tenha a sua presença, a sua alegria com ele através do Espírito Santo. Deus é aquele que anuncia, promete, e ele é aquele que cumpre, porque ele tem todo o poder para realizar a sua vontade, para fazer tudo aquilo que ele quer. Eu quero ainda acrescentar ao meu testemunho sobre o batismo com o Espírito Santo, dizendo que logo após eu receber o dom do Espírito Santo, profetizar, falar em outras línguas, línguas de toda a terra, língua dos homens, língua dos anjos, eu em um certo momento estava em meu lar e ali comecei a ouvir a voz de Deus. Eu fui envolvido pela presença de Deus, pela glória de Deus. Eu senti que eu estava como que envolvido por uma nuvem, pois o que me envolvia era algo que fluía diferente, por exemplo, da água ou diferente do ar. Era como que um elemento combinado com uma quantidade um pouco maior de oxigênio, de ar, do que a água comum, e aquele fluido, aquilo envolveu todo o meu corpo, e eu fiquei ali dentro. O mais próximo que eu posso imaginar que seja é como se estivesse no meio de uma nuvem, envolvido pelo ar e pela água, na combinação de uma nuvem, na formação de uma nuvem. Aquilo me envolveu. Dali começou a sair a voz de Deus. E essa voz começou a falar comigo de uma maneira sempre firme e constante, sempre mantendo o mesmo tom, o mesmo som. E ela vai falando da seguinte forma, como se nós, lendo aqui o capítulo 61 de Isaías, comecei a ouvir a voz de Deus falando comigo da seguinte forma: ela não tem pausa, como alguém que não precisa respirar para falar, e que vai falando diretamente uma mensagem, vai se comunicando. E assim seria da seguinte forma, essa leitura, conforme eu pude naquela ocasião ouvir a voz de Deus falando comigo. Ela dizia assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E Deus então veio falando comigo desta forma. A sua voz é suave, é mansa e constante, sempre mantém o mesmo tom, e numa sequência em que não há vírgula, não há pausa, mas é sempre a constância da própria velocidade da voz. Ele foi falando comigo, falando, como numa profecia, numa mensagem como esta que nós lemos, de Isaías 61. E na primeira ocasião, no final, a última frase, após Deus falar comigo várias coisas proféticas, ele concluiu da seguinte forma: porque eu te escolhi. Deus então
já havia me batizado com o Espírito Santo, eu já havia recebido a mensagem de Deus, e quando eu apenas entreguei o que estava revelado na minha mente, a igreja reagiu da mesma forma, chorando, com profecia, e ficaram glorificando a Deus durante muito tempo. E ali, após essas experiências, Deus me envolveu e falou comigo: porque eu te escolhi. Então esta mensagem, esta palavra, ela vem de Deus, porque o Senhor está dizendo: Deus tem me dado esta revelação da palavra, essa condição de trazer a palavra de Deus, toda ela, porque o Senhor me escolheu para este ministério, para esta palavra. Numa segunda ocasião, Deus falou comigo da mesma forma, com a mesma voz, com a mesma sequência, me envolvendo ali na nuvem, e a voz de Deus começou a falar comigo, uma mensagem firme, constante, suave, o mesmo tom, não se altera o volume, não se altera a velocidade, mas é sempre constante, sempre no mesmo tom, sempre firme e direta. Ele foi falando comigo até que no final o Senhor disse: porque eu tenho me agradado de ti. Então, Deus me escolheu, Deus me confiou este ministério da palavra, do entendimento e da presença do Espírito Santo na minha vida, para que eu possa estar trazendo como um sinal de Deus esta palavra, esta mensagem de Deus, esta revelação. E nós trabalhamos aqui no último estudo o texto que encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 2, do versículo 19 até o versículo 22, onde está escrito assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Então, nós temos aqui nesta palavra uma revelação de Deus a respeito da obra de Jesus como pedra de esquina para a unidade da fé, para a unidade da adoração, do conhecimento de Deus, um só Deus, um só Espírito, uma só fé, e nós vivemos em unidade. Deus nos chamou para a unidade, Deus nos chamou para sermos a igreja, uma igreja, e sempre que nós encontramos denominações com algumas diferenças e alguns fechando a porta para outros, para a leitura de alguns versículos bíblicos, são porque são pessoas que têm o desejo de ter uma exclusividade de doutrina, de ortodoxia, de ter a originalidade da interpretação de Deus. Mas isso só é possível, uma só fé, uma só igreja, quando nós realmente temos essa direção do Espírito Santo para encontrá-la sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, na unidade da fé entre a salvação dos judeus através dos profetas que anunciavam o Cristo Redentor, o Cristo Salvador,
juntamente com a própria mensagem de Jesus, o Cristo, através dos apóstolos. Então, nós não podemos criar uma nova denominação por pontos que nos separam, que nos dividem, que constroem paredes, como está aqui no versículo 14 do capítulo 2 de Efésios, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Cristo realmente veio para fazer de todas as nações, junto com Israel, um só povo, um povo herdeiro, filho de Deus, e filhas de Deus, adorando ao Senhor em espírito, em verdade. Isso é possível pela obra do Espírito Santo. Isso é possível se nós edificamos a igreja sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do Antigo e do Novo Testamento, e não edificamos barreiras, paredes de separação. Cristo veio para derrubar qualquer parede de separação entre a salvação dada aos judeus e a salvação agora oferecida a todas as nações, chamadas de gentios. Todos os povos unidos em uma só fé para uma salvação em Cristo, o Messias, o que revela a pedra da esquina, a ligação da obra de Deus pelo Espírito. No versículo 22 diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Então, com a morada de Deus através do Espírito Santo em nós vamos entender a palavra de Deus, vamos obedecer a Deus de uma só maneira, com uma só compreensão e sem barreiras. Sempre que nós temos uma denominação que cria uma doutrina própria, na verdade, ela está edificando paredes de separação. Quando ela diz que algo salva, algo não salva, e retira até a leitura bíblica daquele versículo que não defende a sua parede, a sua doutrina própria, sua doutrina enganosa, humana. Nós ali temos paredes de separação. Mas quando vem Cristo, ele derruba essas paredes, derruba muralhas, derruba fortalezas e nos traz a edificação da nossa vida para a morada de Deus no Espírito, com o entendimento completo da palavra, com o entendimento da vontade de Deus, em que não há divisão, não há separação, não há um propósito de ser diferente